E vejam só, imagens de satélite divulgadas pelo Centro de Estudos Estratégicos confirmaram que a Venezuela está, desde novembro do ano passado, reforçando sua presença militar na fronteira com a Guiana. Nas imagens é possível ver o aumento de obras e a presença de equipamentos militares perto da região de Essequibo. Algumas áreas de floresta tropical foram desmatadas recentemente para a construção de novas infraestruturas e também é possível observar a presença de veículos blindados no local. Na reunião comandada pelo Itamaraty, no Brasil, Venezuela e Guiana concordaram em não fazer uso de força na questão de Essequibo. Quem nos acompanha por imagens está vendo aí Venezuela reforçando sua presença militar ali perto da fronteira da área da Guiana, Essequibo, que pretende anexar ao seu território. Lá na Venezuela já é dada como certa esse anexo, né? Eles já tratam esse território de Essequibo como território venezuelano, o que no restante do mundo não há muita anuência, né? Inclusive o Brasil sediou um encontro entre Venezuela e Guiana justamente para gerar um acordo ali e eles concordaram de que não haveria disputa nesse território. Ô Gesualdo, a Venezuela não está cumprindo com o acordo aparentemente. Esse Maduro, se a gente reclama da nossa classe política, imagine os venezuelanos, né? Esse cara talvez seja o ser mais repugnante da história da política mundial hoje. É um homem limítrofe, portanto a gente não sabe exatamente o que dele esperar. E ele se colocou numa situação, ele próprio criou essa situação de risco para ele. Porque na medida em que ele trouxe um certo apoio popular para a anexação de Essequibo, naquele plebiscito que dizem que teve 92% de aprovação, se ele agora não toma a iniciativa de fazer a anexação, ele sai como ruim. Um cara que foi covarde, que não levou a efeito aquilo que a população lhe engajou. E se ele toma a providência de invadir Essequibo, aí muito pior ainda, né? Portanto, a gente tem que esperar o que esse cara vai fazer. Essa movimentação é realmente perigosa. Eu imaginava que, ante toda a repercussão internacional, a movimentação de navios de guerra ingleses, a postura do governo americano, os apoiadores do Maduro não vão entrar nessa guerra. A Rússia já está envolvida na Ucrânia, não vai sair de lá para vir para cá. O Irã da mesma forma. A China a gente sabe que é neutra. Esse cara vai ficar falando sozinho e com toda a comunidade internacional contra ele. Ele seria... dizer que ele é um louco, um imbecil completo é quase que um pleonasmo, né? Mas ele seria isso se ele fizesse a invasão e, ao que parece, ele vai conduzir essa invasão. E vamos nos lembrar, citou aqui os navios do Reino Unido e tal, a gente teve exercícios militares praticados pelos Estados Unidos também no território da Guiana. Na ocasião, o ministro do Maduro falou que aquilo lá era uma provocação, né, à Venezuela, o Rodolfo. Bem disse o Gesualdo, né, que a comunidade internacional está observando. Não houve uma ação com relação à guerra da Ucrânia, logo também eu acho que ele pensa que ninguém vai fazer nada com relação à invasão dele na Guiana. Então, por isso que ele foi, mesmo depois das conversas, ele ter dito que não entendia, não vou, deixa disso e tal, ele foi se mexendo, ele tá indo na turma do deixa disso. Vai indo. Se ninguém se manifestar contrário, se ninguém agir contra ele Mas uma vai coisa anexar. É trombar com a Rússia, né? Sim. É outra coisa, trombar com a Venezuela, né? E aí, o senhor? Assim, primeiro é um amadorismo acreditar na palavra de um ditador, né? Achar que um ditador ia falar que não ia fazer, achando que ele realmente não ia fazer. Ele é um ditador, ele fez essa movimentação desde novembro por conta da questão da Inglaterra, que mandou navios militares ali perto da Guiana. Os Estados Unidos não estão de brincadeira, porque os Estados Unidos têm muito interesse lá por conta do petróleo e não querem também que a Venezuela tenha poder sobre essa questão. Não é nem para ter o petróleo, é justamente para a Venezuela não ter o poder de ter esses 70 milhões de barris, né? Uma reserva assim, uma reserva enorme e o Maduro tem feito essa questão principalmente por conta política. É ano de eleição, tudo bem que ele não vai ter nenhuma oposição, porque
todos que são oposição, ou ele prende, ou ele tira o direito político de ser candidato, ou ele não vai ter oposição. Mas ele tem jogado muito isso, essa questão dessa invasão, para demonstrar força para a população, que ele ainda continua com pulso forte, que quando ele precisa, ele vai para cima. E ele está usando politicamente essa invasão para seu benefício próprio nas próximas eleições. Ô Diogo, e de alguma maneira isso pressiona o Brasil, né? Porque o Brasil, aqui como vizinho, líder que é naturalmente da América do Sul, pela relação existente entre o presidente Lula e o presidente venezuelano, entre o ditador venezuelano Nicolás Maduro, por ser divisa ali com os dois territórios. Há quem diga, inclusive, que de alguma maneira a Venezuela até passaria pelo território brasileiro, vez que a divisa direta com a Guiana é de mata muito densa, né? Isso pressiona o Brasil de alguma maneira contra a Venezuela, né? Porque se isso acontece, se a Venezuela faz uma inserção ali terrestre e toma de fato o território da Guiana, o Brasil de alguma maneira poderia evitar e não evitou. Como é que você vê? Sem dúvida alguma. O caminho mais fácil seria passando pelo território brasileiro, né? E eu vejo, Nelsinho, que o Maduro, nesse momento, ele está falando com o povo venezuelano. Ele está trabalhando as eleições deste ano que ele quer conquistar. Então ele diz para o povo venezuelano que ele está avançando, está preparando nem a invasão, que ele diz, mas assim a retomada, porque ele fala em retomada como se fosse dele o território, e vai dar muito trabalho para a gente, principalmente porque, na minha opinião, o governo brasileiro não agiu como deve. Eu sempre disse e continuo achando que o Brasil não deve se meter nos assuntos do mundo inteiro, não deve dizer o que os outros devem fazer ou não, a gente deve respeitar a autonomia dos países. Mas tem uma coisa muito importante aqui na América do Sul. Aquela história do mexeu com uma, mexeu com todas. O governo brasileiro devia dizer, mexeu com uma fronteira, mexeu com todas. E como o país mais forte da América do Sul, disparado mais forte, e mais forte até que a Venezuela, se o Brasil mantivesse uma posição firme dizendo, mexeu com uma fronteira, mexeu com todas, e nós vamos interceder, a conversa do Maduro seria completamente diferente. É muito mais forte a fala do vizinho brasileiro, muito forte que é, do que dos Estados Unidos, por mais que sejam ainda mais poderosos, que estão mais distantes, e fica sempre aquela impressão, se mudar o governo, talvez os Estados Unidos venham, talvez não venham, mas o Brasil vizinho tem que garantir para toda a América do Sul que ele trabalha pela tranquilidade das fronteiras de todos os países vizinhos. Alguém discorda do que diz aí o Diogão? De forma alguma. Concordo plenamente. E o Brasil teria um outro prejuízo, né? Imagina que tropas dos Estados Unidos, tropas europeias estivessem aqui na América do Sul. Sim. Isso é um prejuízo pra gente. Uma vergonha pro Brasil, né? Exatamente. Sairia muito enfraquecido no cenário diplomático internacional, né? E o senhor está querendo falar, eu tô sentindo. Eu não quero falar mal do governo, eu quero falar de uma questão mais... que tudo vira ideologia, né? Mas, principalmente a esquerda, tem muita dificuldade em reconhecer os ditadores, né? Os ditadores são sempre os coitados. Isso. É que nem o cara da Venezuela. Você conversa com os caras de esquerda, ninguém reconhece que ele é um ditador. Parece que ele é um coitado, que é democrata. As pessoas não entendem as atitudes dele. Então, sabe, eu acho que tem que parar, sabe? É ditador, tá lá, vai lá no dicionário, vê o que é ditador, tá explicado o que é um ditador, o cara é um ditador, ele vai entrar parte da... Pode ser não todo, mas parte da nossa fronteira, eles vão ter que invadir para invadir a Guiana, eles vão ter que passar por parte do Brasil. Nós vamos ter o exército do mundo nos cercando, o mundo que é a Amazônia, eles vão começar a se constituir muito próximo do Brasil, porque vai passar essa questão da Guiana, e a Amazônia não. O mundo tem olhos, o mundo acha que a Amazônia não é mais do Brasil, que a Amazônia é algo mundial, as pessoas não estão atentas, as pessoas não conseguem enxergar o para frente. Nós vamos ter o exército da Inglaterra, exército dos Estados Unidos, tudo na nossa fronteira e tudo de olho na Amazônia. Por isso, essa questão ideológica, não. Então, cuidado, porque o próximo pode ser o país.
De fato, o Brasil tinha que se posicionar veementemente contra essa invasão. Eu acho que o governo brasileiro, como disse, deveria exercer essa liderança, esquecer a amizade, o relacionamento pessoal entre os presidentes e, de fato, pensar nisso tudo que o Wilson e o Diogo falaram, né? Na importância do Brasil como líder da América do Sul, como país mais forte, mais importante, e também para evitar que esse conflito aconteça, né? Respeitando a soberania da Guiana, enfim, o território dela.